Olá, meu nome é Tânia e trago mais uma aula da Linguagem Universal para você. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph, da sétima dimensão de luz, e canalizado pelo irmão Ono e Liriel, do canal Clive Feiticeiros de Luz. A aula da Linguagem Universal, ela nos ensina que tudo que existe se comunica por meio de vibrações, frequências, e as experiências humanas tendem a se repetir conforme o campo energético que cada indivíduo mantém. Ao compreendermos a linguagem universal, torna-se possível reconhecer os nossos ciclos, que se repetem na vida, e perceber como a nossa consciência pode transformar essas repetições, abrindo espaço para novas experiências e movimentos evolutivos. E o título da aula de hoje, que eu vou mostrar, é Tudo se repete na escala evolutiva. A repetição, ela tem um sentido e duas direções. A primeira, ela aprisiona, porque quando você percebe ou não percebe que está em um ciclo de repetições, você mantém a compreensão energética e, consequentemente, as vibrações, frequências, elas ficam relacionadas sempre em ressonância com aquela familiaridade energética. De uma forma mais prática, é só você perceber que a atmosfera ela é uma repetição para que haja o envolvimento de um ciclo natural. Nesse caso, não podemos atrelar a uma repetição negativa, mas sim a uma repetição que mantém um padrão existencial. A repetição, quando ela está clara, que não favorece a evolução, mantém sempre em um ciclo onde não há interferências energéticas externas e quebram o ciclo e, consequentemente, colocam aquele estado inconsciente, muitas vezes até consciente, em um outro estado que pode experienciar novos movimentos vibracionais. Quando esse círculo ativo se mantém continuamente, não haverá um desprendimento desse ciclo energético para uma compreensão mais aprofundada. O planeta de vocês está em órbita de todos os demais planetas do seu sistema. O Sol, ele mantém um ciclo de consistência energética e, para isso, possibilita que haja uma identificação de vida resistente no seu planeta. Isso é, a natureza se forma para estabelecer uma coexistência relacionada a uma composição energética que possibilita haver o nascimento e a permanência de um estado de vida nesse planeta. Por outro ângulo, um ciclo de permanência energético, quando um humano está nesse movimento, ele está apenas vivenciando a condição energética que foi entregue para ele. E essa composição energética é como se fosse um pacote de energias que farão com que a sua atmosfera individual possa estar girando ao redor de suas experiências. Porém, as suas experiências estão relacionadas a esse pacote energético que mantém em um mesmo ciclo. Assim como o planeta Terra com o Sol, que mantém sempre uma repetição
acontecerá também com o padrão vibracional de um humano. Fazendo uma analogia à representatividade que tem o planeta Terra com o sistema solar, permite que haja exatamente a vida como vocês conhecem, a tridimensionalidade. E se houver bruscamente uma alteração nas repetições atmosféricas, nas repetições de densidade da gravidade, das temperaturas e todas as energias climáticas, não irá possibilitar que continue a existência da vida como vocês a conhecem. A vida dos humanos se relaciona com um pacote energético no qual eles se identificam. E assim como o planeta e suas relações e repetições, o humano se mantém em suas repetições, conforme ele mesmo aceitou, de alguma forma. Então, podemos dizer que cada humano é regido por seu campo energético, por seu pacote energético, e dentro desse pacote energético está tudo o que ele acredita que sabe. Todas as suas verdades, seus conhecimentos, suas crenças próprias, todas suas afirmações, dúvidas, certezas e por aí vai. Agora imagine se as repetições em seu planeta tivessem bruscamente uma alteração na atmosfera. Haveria uma ruptura nessas repetições dos ciclos naturais que hoje acontecem nesse planeta. Para que a sua vida não se mantenha em uma repetição, a alteração precisa ser brusca em seu campo energético. Caso contrário, seu campo vibracional apenas irá atrair similaridades compatíveis com tudo o que sabe. Assim como o planeta, o sistema solar atrai compatibilidades por uma questão de organização. Cada humano está atraindo para o seu campo vibracional energias similares, vibrações pertinentes às frequências que emanam. E como tudo é energia, tudo apenas se comunica e tudo é uma comunicação, todo esse sistema planetário se comunica adequadamente em cada um desses planetas que orbitam no seu sistema solar. As energias que estão no seu trabalho também se comunicam com o seu eu sempre individual energético. Portanto, podemos dizer que as repetições do planeta se mantêm para propagar a vida conforme vocês conhecem. Trazendo como exemplo o seu planeta, o seu campo vibracional, ele se torna apenas a sua assinatura. E essas repetições apenas mostram situações do seu dia a dia. Experiências que se repetem, porque as energias continuam sendo as mesmas. E um outro campo dimensional é utilizado para um convencimento energético, um comunicado para que aquele mesmo ciclo volte a se repetir em uma outra oportunidade, nesse caso encarnatória. Os ciclos se repetem e repetem. Agora, as repetições também servem para a libertação. Quando você cria consciência de que está em um ciclo de experiências iguais, gera o mesmo campo vibracional.
E essa consciência precisa estar muito clara. Ou seja, como tudo é energia, qualquer conhecimento, qualquer informação, qualquer movimento que você repete pode ser alterado, colocando naquele mesmo lugar um novo conhecimento ou uma outra composição energética que quebra o ciclo da repetição. Assim, passa a exercer não uma uniformidade, mas sim uma alteração de compasso energético, possibilitando de colocar e te mostrar que existem outros direcionamentos capazes de trazer experiências diferentes, ficando no novo campo energético e te possibilitando ter experiências conforme aquele campo energético. Então, em uma repetição consciencial, você consegue romper alterando aquele aglomerado energético, colocando no mesmo ponto algo diferente. Quanto mais você amplia a sua capacidade cognitiva e consciencial, mais consegue experienciar novas oportunidades energéticas, possibilitando que entre um campo vibracional com múltiplas possibilidades. Ou seja, referências são composições energéticas. Quando você coloca uma nova composição energética em sua vida, você quebra o ciclo anterior que possibilita um avanço e uma evolução. E isso não quer dizer que você precisa permanecer naqueles ciclos. Muito pelo contrário. A evolução é um caminho que se repete apenas no sentido evolutivo contínuo. Porém, as experiências sempre estão se transmutando. Ou seja, a evolução é um ciclo contínuo de novas experiências. Consequentemente, novas composições energéticas que lhe colocam numa linha reta, experienciando evoluções energéticas. Então, para concluir a reflexão que Joseph nos traz na aula de hoje, é importante compreendermos que a repetição não é necessariamente um erro da vida, mas sim um mecanismo natural de organização energética. Assim como os ciclos do planeta mantêm as condições necessárias para a existência da vida, o ciclo que vivemos também refletem o campo energético que carregamos. E muitas vezes as experiências se repetem porque nossa vibração, nossas crenças, nossos padrões continuam os mesmos. A vida apenas responde e se organiza em ressonância com aquilo que nós emanamos. No entanto, quando surge a consciência sobre esses ciclos, nasce também a possibilidade de transformação. E ao percebermos os padrões que se repetem, podemos alterar a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, modificando assim o nosso campo energético. E é justamente nesse ponto que acontece a verdadeira evolução. Quando a consciência rompe com os padrões antigos e se abre para novas possibilidades. Portanto, a repetição ela pode ser uma prisão quando não há consciência, mas também pode ser uma porta de libertação quando passa a ser observada e compreendida. E Joseph, nesta reflexão, nos convida a observar nossos próprios ciclos, nossos próprios movimentos, reconhecendo que ao transformar nossa energia, abrimos espaço para novas experiências, novos caminhos
novos níveis de evolução na nossa jornada. E chegamos ao término da nossa aula e eu te agradeço por ter estado comigo até este momento. Agradeço, Josa, por todo esse conhecimento, ensinamento. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Gratidão.